Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Information. E hoje a continuidade, né? A parte 2 dessa segunda-feira de vídeos e o segundo vídeo dessa nossa sequência da semana do Super Bowl. Muito conteúdo para vocês que acompanham da Information. E como eu falei, a parte 2, né? Porque o Bregs lançou um vídeo falando sobre o caminho dos Bengals até o Super Bowl. E eu vim aqui falar para vocês o caminho dos Rams até o Super Bowl. Mas antes de começar sobre o vídeo mesmo, já deixa seu like aqui, compartilha com os amigos para mandar o The Information para mais pessoas o possível. E é isso, vamos para o assunto do nosso vídeo. Então, como eu já citei, a gente vai falar sobre o caminho dos Rams até o Super Bowl, né? Como que foi esse caminho da temporada de 2021. A temporada de 2021 dos Rams começa antes mesmo da temporada começar. Eles são eliminados dos playoffs em 2020, né? Tendo Jared Goff ainda como seu quarterback. E o primeiro fator importante, né, que é off-season ainda, meio que na temporada de 2020, é a ida do Brandon Staley, seu genial defensive coordinator, para o Los Angeles Chargers virar head coach. Então você já perde uma grande peça. Só que não deu tempo de chorar muito essa perda, porque já chega logo em sequência a troca bombástica e chega Matthew Stafford já no finzinho de janeiro. Matthew Stafford por meio de uma troca em que os Rams enviam Jared Goff, 2 picks de primeira rodada, 1 pick de terceira rodada e recebem Matthew Stafford, grande quarterback, jogar lá no Detroit Lions. E aí dá um ânimo, né? Parece que os Rams realmente agora são favoritos. Depois de bater na trave muitas vezes por causa do seu quarterback, agora tem um quarterback de altíssimo nível. E aí o rest of season foi bem tranquila para LA, perderam alguns jogadores principalmente defensivos, né? O Kenny Young, o John Johnson, não tiveram grandes adições também, mas beleza, o time era fechadinho, era bom, só faltava ver em campo o que a gente veria. E a sequência dos Los Angeles Rams é espetacular, né? Começa de um jeito avassalador, né? Ganha do Chicago Bears no primeiro jogo, aí ganha dos Colts e ganha dos Buccaneers, e assim, se colocando ali como imponente mesmo, como o Los Angeles Rams que veio para ganhar o Super Bowl, avassalador com a sequência de 3 vitórias, porém chega uma derrota no meio do caminho, eles perdem para o Arizona Cardinals, que se colocava ali como grande rival na divisão, pelo grande adversário pelo título da divisão, né, NFC West, e aí eles acabam perdendo esse jogo. Porém, parecia que era só uma pedrinha no caminho, né? Porque depois desse jogo começou uma grande sequência dos Rams. Os Rams ganham uma sequência de jogos muito grandes seguidas, né? Que eles ficam ali vencendo 4 jogos seguidos, muito imponente. Matthew Stafford jogando muito bem, Cooper Kupp se colocando ali para tentar fazer a melhor temporada da história de um wide receiver, impressionando todo mundo. E já estava apresentando um bom ritmo a defesa encaixadinha, mesmo sem o Brandon Staley, mesmo perdendo um ou outro jogador, a defesa vinha muito bem. E aí surge ali mais um nome, né? No comecinho de novembro, final de outubro, surge mais um nome para essas estrelas de Hollywood do Los Angeles Rams. Vem Von Miller por meio de uma troca. Imagina só, né? Uma defesa com Jalen Ramsey, já tinha o Aaron Donald espetacular, Leonard Floyd também, um jogador muito bom na pressão ao quarterback adversário, e aí chega o Von Miller. Esse time parece imbatível, certo? Então, ledo engano para quem achou que esse time era imbatível. Que logo depois que isso acontece, depois dessa sequência de 4 vitórias, depois que o Von Miller chega, vem um inferno do Los Angeles Rams na temporada, né? Uma sequência bem desastrosa para os Rams. São 3 derrotas seguidas. E não só derrotas, né? Foram 3 atropelos. Os Rams foram atropelados por esses 3 times. Mesmo que o placar, por exemplo, do jogo contra os Packers não mostre isso, o jogo foi um atropelo. Foi um atropelo contra os 49ers, rival de divisão. Foi bem feio o jogo para os Rams. Um atropelo contra os Titans, e que, cara, tudo deu errado. O Matthew Stafford jogando muito mal. Muitos turnovers na sequência, né? Do Matthew Stafford também. Bom ressaltar isso. A defesa não aparecendo tão bem. E contra os Packers, esse jogo que, cara, apesar do placar não mostrar a diferença que foi o jogo, os Packers simplesmente dominaram o Los Angeles Rams. Para a sequência da temporada, o que acontece? Os Rams vêm bem. Eles vêm numa sequência de 5 vitórias ali no final da temporada. Só que são vitórias que não são tão representativas. É uma vitória contra o Jacksonville Jaguars. Vitórias boas, por exemplo, contra o Seattle Seahawks, que já era esperado, mas contra o Arizona Cardinals foi uma vitória que deu uma expressividade ali. Só que aí depois, dois jogos que, assim, apesar de vencer, não convencia. E tudo parecia ali, os Rams vão decepcionar, né?
aquele jogo dos Vikings, que venceu por uma posse só, aquele jogo dos Rams muito sofrido, venceu por um ponto só, e nesse meio tempo adiciona Odell Beckham Jr. no mix, né, um contratinho de 1 ano depois de ele ser dispensado pelos Browns. Então assim, era o estrelato, só que as coisas não funcionavam, o Odell não chegou muito bem, o Stafford não estava jogando muito bem, o Cooper Kupp era a única constante desse time, né? E aí chega na última semana podendo ganhar a divisão, só precisando vencer, né? Contou com os tropeços do Arizona Cardinals também. O que aconteceu? Os Rams perderam. De novo para os 49ers, como sempre perdem dos 49ers. O Kyle Shanahan ganha sempre do Sean McVay. E, mais uma vez, os Rams perderam para os 49ers. No jogo que as coisas não deram certo. Tiveram um primeiro tempo muito bom, só que o time parou completamente. Perderam no overtime para os 49ers. E aí entraram para os playoffs como? Ganhamos a divisão, mas não convencemos, porque os Cardinals perderam a chance de ganhar a divisão, né? Perdendo para os Seahawks, e ficou aquele sentimento de que, cara, apesar dos Rams ser todo cheio de estrelas, apesar dos Rams ser um time espetacular em nomes, em muito talento, parece que vai ficar pelo meio do caminho. Parece que esse time não vai chegar lá, porque falta alguma coisa para chegar lá. Tem muitos erros, é um time que bobeia muito às vezes, e aí começa os playoffs. Nos playoffs, primeiro adversário, Arizona Cardinals, o que estava empatado, né? Uma vitória dos Rams, uma vitória dos Cardinals, aquele jogo que podia virar tudo. E era um jogo que tinha muita expectativa de ser um ótimo jogo, um confronto ofensivo espetacular, e o que vemos não foi isso. O que vimos foi um atropelo completo dos Rams, até o garbage time, né? Naquele momento que ali não tem mais como virar, os Rams estavam vencendo assim de 0. A defesa dos Rams não deixava os Cardinals entrar no jogo. É, o ataque dos Rams também é espetacular. E, cara, só deu Los Angeles Rams e parecia que assim, agora esse time engatou. Mas os Cardinals deram uma vacilada. Vamos ver o próximo jogo. E é o próximo jogo contra Tampa Bay Buccaneers, atual campeão do Super Bowl, com Tom Brady. Vinha de uma vitória bem convincente contra o Philadelphia Eagles, os Bucks. Então esse seria o verdadeiro desafio dos Rams. A verdadeira prova dos Rams. E aí o que acontece? Os Rams abrem 27-3 no terceiro período. Cara, ali o jogo tá dominado, acabou. Os Rams merecem realmente, é um time imbatível. Parecia que tudo dava certo pros Rams, mas naquele momento teve uma reviravolta, fumbles inacreditáveis, 3 fumbles durante a partida, nada dava certo, um fumble snap também. Os Bucks conseguiram empatar o jogo no finalzinho, e ali sobrando alguns segundos no relógio, né? Menos de 1 minuto. Matthew Stafford espetacular, consegue fazer um drive para chutar o field goal, vitória dos Rams no estouro do relógio. E esse time mostra mais do que uma consistência, apesar dos problemas, apesar dos erros que deixaram o Tampa Bay voltar para a partida, mostrou além de consistência o Matthew Stafford errando muito pouco e muita fibra para saber vencer esse jogo. E aí chega a final da NFC. E aí é um jogo que, cara, os Rams não queriam estar. Os 49ers simplesmente foram chegando, derrotando 2 adversários fortíssimos, que são o Dallas Cowboys e o Green Bay Packers, em jogos que a defesa dominou, e aí você fica com aquele gostinho. Cara, será que vai voltar o Matthew Stafford errando muito? O nosso ataque dando aquelas engasgadas e se atrapalhando, como aconteceu no final do jogo contra o Buccaneers? O que vai acontecer nesse jogo? O Sean McVay não consegue ganhar do Kyle Shanahan há muito tempo, a gente só perde, só perde, só perde. E foi um jogo difícil, foi um jogo duro. Os 49ers endureceram muito o jogo. Apesar do começo bom dos Rams, os Rams não conseguiram se estabelecer ali, abrir posses de diferença. Os 49ers viraram o jogo. No começo do segundo tempo já tinham 2 posses de vantagem e parecia que a coisa ia azedar para os Rams. Os Rams conseguiram voltar para o jogo e aí o Matthew Stafford quase lança uma interceptação dropada pelo Jackie Start, safety dos 49ers. E aí parece que os Rams falaram, não, beleza, essa é a oportunidade, a gente tem uma chance agora, vão atrás. E aí foram, conseguiram o touchdown da vitória, a defesa conseguiu parar o Jimmy Garoppolo, a defesa fez uma boa participação nesse jogo, e aí os Rams ganharam esse jogo, de forma assim, bem sofrida, bem dura, mas venceram esse jogo. E esse foi o caminho dos Rams até aqui, né? Começo ali, muita empolgação no off-season com a vida do Matthew Stafford, muitas aquisições por meio de trocas, ou o Odell Beckham Jr., que assinou durante a temporada, né?
Trouxe o Stafford, trouxe o Odell, trouxe o Von Miller. É um time totalmente estrelado, só estrelas, a exemplo de Hollywood, onde os Los Angeles Rams estão, né? Mas foi um caminho tortuoso, árduo e que se estabeleceu nos playoffs. E nos playoffs a gente viu o melhor Rams contra os Cardinals. A gente viu um Rams que foi o melhor Rams ali contra os Bucks, mas foi o pior Rams também. Então a gente viu um Rams que jogou dois pedaços de jogo totalmente distintos. E a gente viu um Rams que resume um pouco o que foi o Rams durante a temporada contra os 49ers. Muitos momentos de brilhantismo, muitas boas jogadas, tanto no ataque quanto na defesa, mas muitos erros e muitos vacilos. E agora, domingo, a gente fecha esse capítulo do caminho dos Rams em 2021. O que vai ser? Os Rams vão jogar seu melhor futebol americano contra os Cardinals? Ou os Rams vão perder esse jogo por causa de vacilos e erros bobos, como em um momento contra os Buccaneers e hoje os 49ers? Ou vai ser o time dessas vitórias contra os Buccaneers, contra os 49ers, que apesar de muitos erros e apesar de mostrar o seu melhor, o que vai prevalecer é a fibra e vai levar a vitória. Mas então é isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui. Como eu falei lá no começo, dá o like aqui no vídeo, compartilha para os amigos para o The Information chegar a cada vez mais pessoas e comenta aqui. Comenta aqui o que você achou do caminho dos Rams. Comenta aqui se você acha que os Rams vão ganhar o Super Bowl, se você acha que os Rams vão perder para os Bengals no Super Bowl. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo e espero poder falar com vocês de novo até o Super Bowl, até o domingo. Um abração. Tchau, tchau.